Oi, galerinha do nono ano. Então, vamos aí, a nossa explicação da atividade sobre colocação pronominal. Onde o pronome ele deve ser colocado. E aí, o que vocês devem ter visto, que o texto da lei do Marco Civil da Internet, eles são textos em que a norma padrão, que é a norma da gramática da nossa língua está presente. Porém, textos assim, ou quando nós falamos, são formas informais. Às vezes está desacordo com a norma padrão. E aí, nós falamos que nem percebemos. E vamos ver isso daí também. Mas como nós estamos falando sobre a lei civil do marco, a lei do Marco Civil da Internet, no artigo 20, seção 3, espero antes de vocês ver essa explicação, recomendo que vocês vejam o vídeo da explicação que tem sobre colocação pronominal, certo? Ele está bem mais aprofundado, apesar que a gente vai precisar das noções básicas. Então, aí no artigo 20, sempre que tiver informações de contato do usuário diretamente responsável pelo conteúdo a que se refere o artigo 19, caberá ao provedor de aplicações de internet comunicar-lhe os motivos de informações relativas à indisponibilização do conteúdo, com informações que permitam o contraditório e a ampla defesa em juízo, salvo expressa previsão legal ou expressa determinação judicial fundamentada em contrário. Então, lá no artigo 19, ele vai falar sobre da responsabilidade dos conteúdos postados na internet, certo? Então, se refere a esses conteúdos postados na internet. Então, é sobre que responsabilidade do provedor de aplicações de internet o artigo 20 dispõe. Então, é sobre a obrigação, quando ele diz assim, sobre a obrigação de comunicar ao usuário, caso tenha suas informações de contato, um motivo de suspensão do seu conteúdo, quando diz assim, quando os motivos de informações relativos à indisponibilidade do conteúdo com informações que permitam o contraditório, certo? Então, quando houver suspensão do conteúdo de que você postou, quem vai lhe comunicar é o próprio contato, vai ser diretamente ao contato do usuário da internet, certo? Então, um exemplo, eu postei algum conteúdo, então aquele conteúdo é inapropriado para estar ali, então ele vai ser suspenso de alguma forma, certo? E aí, quando ele diz assim, sempre que tiver informações de conteúdo do usuário diretamente responsável pelo conteúdo a que se refere o artigo 19, caberá ao provedor de aplicações de internet comunicar os motivos. Então, o provedor de internet vai, um exemplo no YouTube, ele vai lhe comunicar a suspensão de tal vídeo. Ele vai dizer o porquê, né? E aí, dependendo do que seja, você pode responder ou não em juízo, certo? Uma ação judiciária. Isso daí, várias coisas acontecem, né? E aí, que termo o pronome pessoal oblíquo em destaque retoma? Então, quando ele diz aqui, caberá ao provedor de aplicações de internet comunicar-lhe os motivos. Ele vai comunicar a quem? Ao próprio usuário, né? O termo usuário. Então, o lhe se refere ao próprio usuário. Nesse período, o pronome oblíquo identificado exerce que função sintática? Então, o pronome lhe cumpre a função sintática de objeto direto, porque ele está comunicar-lhe a quem, né? Então, lhe tem função de objeto indireto, tá? Observe que nesse trecho o pronome lhe foi colocado depois do verbo. A colocação dos pronomes na frase segue determinadas regras, das quais trataremos a seguir. Antes, porém, recorde a classificação dos pronomes pessoais. Então, vamos lá os pronomes pessoais. Eu, tu, ela, nós, vós, eles, elas. E existem os pronomes pessoais oblíquos. Mim, comigo, ti, contigo, que são os tônicos.
se, consigo, conosco, convosco, se, consigo. E os átonos me, te, o, a, se, lhe, nos, vos, os, as, se, lhes. Porém, esse aqui, ó, vós, eu, vos, o convosco, a gente quase não escuta na nossa língua falada. Nós vamos ver mais em textos antigos, literários, tá? Os pronomes pessoais do caso reto exercem na oração a função de sujeito. Eu vou para a escola, né? Então, quem vai para a escola? Eu. Os pronomes pessoais oblíquos cumprem o papel de objeto direto. Então, esses oblíquos funcionam como objeto direto, indireto ou complemento nominal. E os pronomes pessoais oblíquos podem ser tônicos, aqui ó, dividido em tônicos ou átonos, conforme a tonicidade da sua pronúncia. Então, quer dizer que um é mais forte e o outro é mais fraco, certo? Então, a expressão da colocação pronominal se refere às 3 posições que os pronomes pessoais oblíquos atom. Então, vocês viram no vídeo anterior que esses pronomezinhos aqui, ó, dos átomos, os átomos, eu vou me referir somente aos átomos me, te, o, a, se, lhe, nos, vos, os, as, se, lhe. Então, quando eu falo em colocação pronominal, ele pode ser depois do verbo ênclise. O pronome, o jovem desviou-se da lei. Próclise, já está dizendo pró, antes. O pronome vem antes do verbo. O jovem não se conformou com a sentença expressa pelo juiz. Ou mesóclise, o pronome fica intercalado no verbo. E aqui eu só uso no futuro. Isso daqui eu só vou ver em textos literários, tá? Recuperar-se-ia o mais rápido possível das ofensas. Ou nas leis, certo? Nas leis, ele é muito usado também, dependendo do contexto. Na norma padrão da língua portuguesa, existem regras que determinam a colocação dos pronomes. Nunca se inicia um período com pronome oblíquo. Exemplo, nós falamos normalmente: me dê R$1 de pão. Você não vai chegar na padaria e dizer: dê-me R$1 de pão. Isso soa totalmente inadequado à situação. Porém, para a gramática normativa, dê-me R$1 de pão é o uso do padrão. Porém, nós não usamos, nós não falamos me dê R$1 de pão. É o que a gente fala normalmente, o que a gente escuta. Porém, a gente tem que saber que existe essa outra forma de se expressar. Essa forma de se expressar é mais na escrita. Nesses casos, aí tem a ênclise e é recomendada. Por exemplo, ocupava-se dia e noite com os estudos para entrar na faculdade de Direito. Aí, seguindo aí, quem tem o livro, gente, vocês podem ver isso lá na página 212, 213. A ênclise também é recomendada quando a oração está na ordem direta, sujeito, verbo, complemento. A mãe lembrou-a do compromisso. Quando o verbo está no infinitivo terminado em AR, ER ou IR, é sempre correto utilizar a ênclise. Mesmo com palavras que atraem o pronome. Ele viu o advogado, mas não quis incomodá-lo, certo? Esse lo está se referindo ao advogado. A próclise ocorre também antes do verbo. Veja que ênclise é depois do verbo. A próclise é antes. Então, existem certas palavras ou expressões que atraem o pronome para a posição proclítica, quer dizer, antes do verbo. Veja aí. Palavras de sentido negativo. Ele não se importava com os assuntos jurídicos. Nunca lhe haviam acontecido um caso assim. Então, o não e o nunca são essas palavras de sentido negativo. E não tem vírgula. Advérbios. Hoje a vi. Nós dizemos eu vi ela. Eu vi ela hoje. Nós normalmente falamos dessa maneira, porém, para a norma padrão da gramática, eu a vi hoje. Hoje eu a vi, certo? Pronomes interrogativos. Quem lhe sugeriu foi um velho cliente.
pronomes relativos, que é o quê? A história que me contaram foi emocionante. E essas conjunções subordinativas, à medida que se aproxima o dia marcado, mais tenso ficava com o tribunal do júri. A mesóclise hoje é usada apenas em situações que exigem registro muito formal. Ocorre quando o verbo inicia a oração está no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Celebrar-se-ão 50 anos no escritório. Nós nunca falamos dessa forma. Nós encontraremos em textos mais antigos da nossa língua portuguesa. No português do Brasil, prefere-se a colocação do pronome antes do verbo, quando eu disse assim, me dê R$1 de pão. Não dei-me R$1 de pão, certo? A gente não fala dessa maneira. Mesmo quando não existem as condições de próclise obrigatória. No uso do português brasileiro coloquial, que é também informal, é comum o pronome aparecer no início da frase. Veja aí essa tirinha, ele diz assim, chegue mais perto, aí ele, me obrigue a obrigar você, me obrigue a obrigar você a me obrigar. Me obrigue a obrigar você a me obrigar a obrigar você. Me obrigue a obrigar você a me obrigar você a me obrigar. E assim eles ficam a tirinha todinha, ao final diz, chegue mais perto que eu conto. Ele me obrigue. Aí volta tudo ao inicial, né? Então, nunca falamos obrigue-me a algo. A gente diz me obrigue, né? Isso é o normal nosso. E aí, atividades, são 3 questõezinhas para a gente refletir esse uso. Sou do planeta bilíngue, leve-me ao seu. Já sei. Leve-me ao seu líder? Não. Leve-me ao seu borracheiro. Eu tava com o pneu furado, né? Aí, por que Nickel Náusea parece irritado? Olha a cara dele. Enfadado quando supõe que o alienígena pedirá a ele que leve ao seu líder. E aí é a interpretação da tirinha, certo? Por que você acha que ele parece irritado? Tá? O pedido feito pelo alienígena quebra a expectativa do leitor. Por quê? Certo? Vamos dizer o porquê. Isso é a interpretação da tirinha. Qual regra justifica o uso da ênclise nesse quadrinho? Quando ele diz assim, leve-me, certo? Você vai voltar lá na página 213 e vai olhar o qual deles, daquela tabelinha vermelhinha, se não tiver lá, vai constar lá no videozinho que nós assistimos, certo? E é porque assim, vou só dizer a vocês. Então, no início de frases, quando eu falei assim, me dê R$1 de pão, nunca se usa o pronome oblíquo no início das frases, sempre depois, quando é na escrita, certo? É para justificar isso aí. Leia a primeira estrofe da canção, Devolva-me. Essa é uma canção. Rasgue as minhas cartas e não me procure mais. Assim será melhor, meu bem. Essa música é de... quem interpreta é a Adriana Calcanhoto. Então, qual parece ser o sentimento do eu lírico em relação ao interlocutor? Quais são os sentimentos que diz essa música aí? Observe a colocação pronominal na letra dessa canção e copie no caderno os casos de ênclise ou próclise. Veja aí que logo o início, devolva-me. E vai ter outros aqui na frase. Você vai achar. Você vai dizer se é ênclise ou próclise. A colocação pronominal contribui para tornar o registro mais formal ou informal. Você vai dizer se aí a colocação dos pronomes na música será mais formal ou informal, tá certo? Você vai ver aí se está de acordo com a norma padrão ou não. Reescreva no caderno as frases a seguir, substituindo as expressões destacadas por pronomes oblíquos. Siga a norma padrão da língua portuguesa. Então, você vai substituir essas
palavrinhas que estão em negrito por um pronome átono, desse quadradinho aqui, ó. Um desses átomos aqui, certo? E aí, gente, só pra gente terminar, os usos reais da colocação pronominal, que eu já dei exemplos. Maria viu ela. Então, é sugerido pela norma padrão, Maria o viu. E a gente nunca diz ela. Fulano, tu viste Cicrano? Não, não vi ela não. Não é? Me dá um cigarro. A gente diz, me dá isso. Me presta uma borracha, me presta uma caneta. A gente não fala, presta-me uma borracha, presta-me uma caneta. A gente diz, me dá essa caneta aí, né? Então, isso são formas da língua oral, certo? Mas na língua escrita, norma padrão, dependendo do contexto, nós dizemos, dê-me um cigarro. Aí na tirinha diz, me obrigue. São contextos de fala, certo? Mas pela norma padrão seria, obrigue-me. Aí, um exemplo, em um contexto de sala de aula. Me ajude, por favor, aqui. A gente diz, ajude-me. Por favor, ajuda-me. A gente nunca fala dessa forma, sendo oralmente. Informalmente, esses sugeridos pela norma padrão não são do nosso cotidiano, certo? Então, espero ter ajudado vocês para tentarem realizar a atividade e até logo.